Fernando Pessoa, 1888 a 1935, amplamente considerado um dos maiores poetas e escritores da língua portuguesa e um dos mais importantes da literatura mundial, mais de uma vez se colocou em defesa à maçonaria em seu tempo. Esse é um trecho do artigo que ele publicou no Diário de Lisboa, no 4.388 de 4 de fevereiro de 1935, contra o projeto de lei do deputado José Cabral, proibindo o funcionamento das associações secretas, sejam quais forem os seus fins e organização. A maçonaria compõe-se de 3 elementos: o elemento iniciático, pelo qual é secreta, o elemento fraternal e o elemento a que chamarei humano, isto é, o que resulta de ela ser composta por diversas espécies de homens, de diferentes graus de inteligência e cultura, e o que resulta de ela existir em muitos países, sujeita, portanto, a diversas circunstâncias de meio e de momento histórico, perante as quais, de país para país e de época para época, reage, quanto à atitude social, diferentemente. Nos primeiros 2 elementos, onde reside essencialmente o espírito maçônico, a ordem é a mesma sempre e em todo o mundo. No terceiro, a maçonaria, como aliás qualquer instituição humana, secreta ou não, apresenta diferentes aspectos, conforme a mentalidade de maçons individuais e conforme circunstâncias de meio e momento histórico de que ela não tem culpa. Neste terceiro ponto de vista, toda a maçonaria gira, porém, em torno de uma só ideia: a tolerância, isto é, o não impor a alguém dogma nenhum, deixando-o pensar como entender. Por isso a maçonaria não tem uma doutrina. Tudo quanto se chama doutrina maçônica são opiniões individuais de maçons, quer sobre a ordem em si mesma, quer sobre as suas relações com o mundo profano. São divertidíssimas. Vão desde o panteísmo naturalista de Oswald Wirth até ao misticismo cristão de Arthur Edward Waite, ambos tentando converter em doutrina o espírito da ordem. As suas afirmações, porém, são simplesmente suas. A maçonaria nada tem com elas. Ora, o primeiro erro dos antimaçons consiste em tentar definir o espírito maçônico em geral pelas afirmações de maçons particulares, escolhidas ordinariamente com grande má-fé. O segundo erro dos antimaçons consiste em não querer ver que a maçonaria, unida espiritualmente, está materialmente dividida, como já expliquei. A sua ação social varia de país para país, de momento histórico para momento histórico, em função das circunstâncias do meio e da época que afetam a maçonaria como afetam toda a gente. A sua ação social varia, dentro do mesmo país, de obediência para obediência, onde houver mais que uma, em virtude de divergências doutrinárias, as que provocaram a formação dessas obediências distintas, pois, a haver entre elas acordo em tudo, estariam unidas. Segue daqui que nenhum ato político ocasional de nenhuma obediência pode ser levado à conta da maçonaria em geral, ou até dessa obediência particular, pois pode provir, como em geral provém, de circunstâncias políticas de momento que a maçonaria não criou. Resulta de tudo isto que todas as campanhas antimaçônicas, baseadas nesta dupla confusão do particular com o geral e do ocasional com o permanente, estão absolutamente erradas, e que nada, até hoje, se provou em desabono da maçonaria. Por esse critério, o de avaliar uma instituição pelos seus actos ocasionais porventura infelizes, ou um homem por seus lapsos ou erros ocasionais, que haveria neste mundo, senão abominação? Quer o senhor José Cabral que se avaliem os papas por Rodrigo Borgia, assassino e incestuoso. Quer que se considere a Igreja de Roma perfeitamente definida em seu íntimo espírito pelas torturas dos inquisidores, provenientes de um uso profano do tempo, ou pelos massacres dos albigenses e dos piemonteses, e, contudo, com muito mais razão, se o poderia fazer, pois essas crueldades foram feitas com ordem ou com consentimento dos papas, obrigando assim, espiritualmente, a Igreja inteira. Sejamos ao menos justos.
Se debitamos à maçonaria em geral todos aqueles casos particulares, ponhamos-lhe a crédito, em contrapartida, os benefícios que dela temos recebido em iguais condições. Beijem-lhe os jesuítas as mãos, por lhes ter sido dado acolhimento e liberdade na Prússia, no século XVIII, quando expulsos de toda a parte, os repudiava o próprio Papa, pelo maçom Frederico II. Agradeçamos-lhe a vitória de Waterloo, pois que Wellington e Blücher eram ambos maçons. Sejamos-lhe gratos por ter sido ela quem criou a base onde veio a assentar a futura vitória dos aliados, a Entente Cordiale, obra do maçom Eduardo VII. Nem esqueçamos, finalmente, que devemos à maçonaria a maior obra da literatura moderna, o Fausto, do maçom Goethe. Acabei de vez. Deixe o Sr. José Cabral a maçonaria aos maçons e aos que, embora o não sejam, viram, ainda que noutro templo, a mesma luz. Deixe a antimaçonaria àqueles antimaçons, que são os legítimos descendentes intelectuais do célebre pregador que descobriu que Herodes e Pilatos eram vigilantes de uma loja de Jerusalém. Fernando Pessoa.